chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo. E eu falo tão rapidinho que as minhas intérpretes ficam loucas quando eu falo muito rápido. Pois é, mas a gente está aqui para dar mais uma aula de espanhol para vocês aqui na TV Educação, canal 10.2. Toda sexta-feira tem aula de espanhol para vocês. Perdeu a aula de sexta? Corre lá no YouTube. Tá lá gravadinha para vocês, com apostila, com exercícios para vocês treinarem mais do que a gente vê aqui. Ninguém vai sair formado em espanhol, mas vocês terão uma noção, vocês terão um aprendizado suficiente para conseguir fazer uma prova de vestibular e conseguir marcar os 5 pontos, fechar a prova, que são 5 questões de espanhol na prova do Enem, tá? Do Enem, certo? Na UEMA são mais. E vocês podem nos acompanhar também, além do YouTube, segue a gente lá, se inscreve na plataforma, tá? Tem muito conteúdo bacana para vocês, não só dessas aulas, tá? Que a gente dá, que grava para vocês aqui na TV Educação. Você também pode nos ouvir pelas ondas da Rádio Timbira, 1290 MHz, de segunda a sexta, das 16 às 17 horas. Pois é, todos os dias tem o programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, com muita audioaula para vocês. Quais são os temas? Os mesmos temas daqui, só que com uma outra roupagem, porque é para rádio. Também você pode nos acompanhar na nossa plataforma hashtag Fique em Casa Aprendendo no Spotify. Não sabe que hora passa a programação da TV Educação? Acompanhe a gente, segue, curte, compartilha, tá? Lá no nosso Instagram, @Plataforma Gonçalves Dias. Lá, além da nossa programação, tem muita dica para vocês que a gente fica sempre, a galera da comunicação fica sempre soltando para vocês muitos spoilers sobre nossas aulas, sobre nossos projetos, e você só tem a ganhar, tá certo? Então vamos ver qual é o tema da aula de hoje, vem comigo. Muito bem, pronombres personales, exercícios. Nós já estamos a uma sequência dessas aulas, tá? Sobre os pronomes pessoais, certo? Pronombres personales, sujeito. São aqueles pronomes que em português, eles têm a função de sujeito na oração, tá? Eles podem ser sujeito da oração, tá certo? Então, vamos ver algumas coisas, revisar, tá? Fazer um resumo das nossas aulas anteriores, que foram aulas teóricas, e vamos ver aqui alguns exercícios. Pronombres personales, sujeito, resumo. São aqueles que funcionam como sujeito da oração e que, portanto, concordam com o verbo. Os verbos em espanhol incluem um morfema de pessoa claramente diferenciado, o qual distingue perfeitamente qual das 3 pessoas é o sujeito gramatical. Por essa razão, torna-se pouco necessário o uso do pronome pessoal para indicar um sujeito explícito. Os pronomes usted e ustedes referem-se à segunda pessoa, porém, o verbo que os acompanha está sempre empregado na terceira pessoa. No português, esses pronomes equivalem às formas de tratamento senhor, senhores, senhora, senhoras, sendo empregado ao nos dirigirmos a pessoas com as quais não há proximidade, não há intimidade. O senhor pode sentar-se ao lado, né? A senhora pode seguir no corredor em frente, entre na próxima sala à esquerda. Então, eu não conheço, mas eu trato desta forma a pessoa. Isso em português. Então, usted e ustedes, eles são pronomes que equivalem a essas formas de tratamento em português, senhor e senhora. Tanto faz no singular quanto no plural. Singular, usted, com o D, e plural, ustedes, quando eu acrescento o ES. Tu teu. Para tratamento informal, usa-se a forma tu. Se desejar quebrar a formalidade, quando alguém se dirigir a você com usted, porque usted é o quê? Senhor ou senhora. Então, há uma formalidade, por exemplo, de mim, né, para com alguém.
Então, há uma formalidade. Eu vou tratar por ustedes. Porém, a pessoa quer quebrar essa formalidade, quer me dizer que eu não preciso ser tão formal, ele vai utilizar o tuteu, tá? Então, ó, por que não me tuteias? Por que não me tuteias? Por que não me tuteias? Tá? Então, ou ainda, de tu, por favor. De tu, por favor. Então, é esse pronome, né, que é o tuteu, que eu vou quebrar, né, aquela formalidade do senhor e senhora. É óbvio que toda a questão de tratamento, gente, vai de acordo com o contexto em que eu me encontro, certo? Se eu estou falando com uma autoridade, com o diretor da minha escola, com o meu professor, eu vou sempre me referir de maneira formal. Nós também já tivemos uma aula sobre linguagem formal e informal. Então, eu vou sempre me referir como usted ou ustedes. Porém, a resposta dessa pessoa para mim é que vai me dizer se eu vou continuar me referindo de maneira formal ou se eu posso partir para o informal. Por exemplo, com o professor, eu vou falar com o meu professor, eu vou usar a formalidade, eu vou usar o usted. Mas se ele quiser quebrar essa formalidade, ele vai me tratar como tu, usando o tuteu. E aí eu vou saber que eu posso me referir a ele da mesma forma. É como se eu tivesse uma autorização para ser informal com aquela pessoa. Bozeu é a forma bozeu é bastante utilizada em países como Argentina, Uruguai, Paraguai e em alguns da América Central. Trata-se de um registro informal. Olha só, o usted é totalmente formal. Aqui eu já tenho um registro totalmente informal e que consiste na substituição do pronome tu por vos. Tá? A forma verbal que o acompanha deriva de modificações na segunda pessoa do plural. A gente vai já, por exemplo, eu vou dar uma explicação para vocês. Ah, professora, mas a senhora não falou ainda há pouco que o tuteu, ele é um pronome que é utilizado para quebrar essa formalidade? Sim, porém, olha só a diferença do tuteu, tá? Do tu para o bozeu, que é o vos. Aqui eu estou me referindo a países específicos, tá? Então, a Argentina, ela usa muito pouco tu, ela usa mais o vos. Então, Argentina, Uruguai, Paraguai e alguns países da América Central, eles raramente utilizam, ou quase nunca mesmo, o tu. Eles utilizam o vos. Tá? Então, não é que esteja errado, não é que eu tenho duas formas de fazer a informalidade do meu cumprimento. Não é isso. É que em alguns países eu utilizo o vos e outros eu utilizo o tu para gerar aquele clima e aquele diálogo de informalidade. Lembrando que o usted é a maneira formal, o pronome utilizado de maneira formal em qualquer dos países que falam a língua espanhola, que tem o espanhol como língua oficial, tá? Então, aqui eu tenho exemplos. Cantas muy bien. Cantas muy bien. Tu cantas. Sos muy cortés. Tu eres. Né? Ao invés de usted é. Usted é seria o senhor é, tá? Tu eres é tu. És, tá? Tener cuidado. Tener cuidado. Tem tu. Tem tu. Observação. Tudo tem uma observação. Toda regra tem sua exceção, tá? Então, o espanhol, ele se torna, às vezes, complexo para quem tem para quem vai estudar de maneira mais profunda, exatamente por conta desses detalhes, dessas pequenas observações, de sinais, tá? Que o idioma dá. Então, para nos dirigirmos formalmente, as pessoas também são utilizadas as seguintes formas de tratamento, tá? Também, além do usted, tá? Além do vos e além do tu, eu tenho dom e donha, mas o nome da pessoa. Então, Dom Juan, Donha Cristina.
Também posso chamar de senhor, senhor e senhora, ou senhorita, mas o sobrenome senhor Pérez, senhora Álvares, senhorita Palacios. Senhor, senhora, mas, dom ou dona, mais o nome e o sobrenome. Olha só, eu já estou na terceira forma de escrever. Então, senhor Dom Antônio Gonçalves e senhora Dona Cecília Gonçalves. Senhorita e senhorito, tá? Em espanhol tem senhorito, mais o nome ou o sobrenome. Eu posso chamar senhorita Lucia, tá? Não tem Lúcia, é Lucia. Olha onde está a tilde, tem uma tilde bem aqui no i, tá? Então, senhorita Lucia ou senhorita Lucia Rodrigues. Então, tanto faz eu chamar apenas com o nome, ou também eu posso chamar com o nome e sobrenome, ou eu ainda assim posso chamar apenas senhorita Rodrigues, tá? Apenas o sobrenome, certo? Então, essas aqui são outras formas de tratamento, que são pronomes pessoais que eu tenho no espanhol, além de usted, tu e vos. Lembrando que o vos, ele é utilizado em um pequeno grupo de países específicos, tá? E se você não lembra, a gente volta rapidinho, só para você anotar, porque eu sei que você está tão atento na aula que você não anotou. Então, Argentina, Uruguai, Paraguai e alguns da América Central. Vamos lá. Vamos para os exercícios, tá? Então, questão 1 é uma questão da PUC de São Paulo, onde diz o seguinte: no trecho que a seguir transcrevemos, há vários pronomes. Com esta história, eu vou me sensibilizar e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual. Escrevo com o corpo, e o que escrevo é uma névoa úmida. Identifique nele 2 pronomes demonstrativos, um pronome pessoal do caso reto e um pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Eu tenho uma questão aqui em português, tá? Eu tenho aqui uma questão em português para vocês. Por que eu trouxe em português? Para vocês observarem que não tem muita diferença do espanhol. Então, nós vamos primeiro trabalhar essa questão aqui em português. Então, com essa história, eu... é um pronome do caso reto, correto? Certo. Eu vou me sensibilizar. Me não seria um pronome oblíquo? Tá pedindo aqui um pronome pessoal do caso oblíquo? Já achamos 2. E bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu, aparece de novo, né? Não sou um intelectual, escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. Muito bem. Eu tenho faltando aqui o quê? 2 pronomes demonstrativos. Na primeira linha, na primeira frase, eu tenho aqui, com esta história, eu vou me sensibilizar. Só nessa eu tenho 3, tá? Então, esta é um pronome demonstrativo. E bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual. Escrevo com o corpo e o que escrevo é uma névoa úmida. Eu teria cada. Vamos ver? Então, muito bem. Pronomes demonstrativos, esta e o. Tá bem aqui o corpo, tá? Pronome pessoal do caso reto, eu. Pronome pessoal do caso oblíquo, me. Então, neste caso, o artigo o tem o valor de pronome, eu fiz questão de frisar, de pronome demonstrativo. Por quê? Porque ele poderia ser substituído da seguinte forma: é aquilo que escrevo, e aquilo que escrevo é uma névoa úmida. E aquilo, e o que escrevo, lá no texto está assim, tá? Eu poderia dizer aquilo. Por quê? No contexto eu posso substituí-lo, tá certo? Outra questão aqui, questão 2. A colocação do pronome oblíquo está incorreta também. Para não aborrecê-lo, tive de sair. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Não me submeterei aos seus caprichos. Ele me olhou algum tempo comovido. Não a vi quando entrou. Então, a colocação do pronome oblíquo está incorreta. Aqui eu tenho pronome oblíquo. Aborrecê-lo. Sentiu-se. Não me submeterei.
ele me olhou, não a vi. Eu já achei o erro. Vocês já acharam? Vamos ver se vocês concordam comigo. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Como é que tá lá? Quando sentiu-se em dificuldade. Aqui, ó. Letra B. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Como que ficaria? Quando sentiu-se em dificuldade, o correto seria quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Quando há um advérbio antes do verbo. Quando é advérbio de tempo, usa-se próclise. Aí vamos lá naquela aula de espanhol que nós vimos na aula passada de colocação pronominal. A questão de trazer os exercícios em português exatamente para que vocês façam esse link, tá? Então, o uso da próclise, da colocação, o nome da aula lá é colocação pronominal, se eu não me engano. Pois é, então vocês usam as mesmas formas da língua portuguesa no espanhol. Se vocês pegarem essas atividades aqui e transformarem ela para o espanhol, que pode ser uma atividade de casa, porque aí você já treina a tua escrita, tá? Você já treina a memorização, tá? De pronomes. Vocês vão achar a mesma estrutura, tá? A mesma estrutura que na colocação pronominal dos pronomes antes do verbo, tá? Que é a próclise, tem a ínclise. Vamos aqui mais uma. Encontramos pronomes indefinidos em. Pronomes indefinidos. Aqueles que eu não defino, que eu não digo exatamente o que é. Então, muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Foram amargos aqueles minutos desde que resolveu abandoná-las, né? A nós, provavelmente, enganariam, pois nossa participação foi ativa. Havia necessidade de que tais ideias ficassem sepultadas. E, por fim, sabíamos o que você deveria dizer-lhe ao chegar à festa. Muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Então, pronome indefinido, ela ainda permanecia esperando, tá? Então, muitas horas depois. Quantas horas depois? Certo? Não tem uma precisão. Então, é indefinido, tá? Outro exemplo aqui. Numa das frases está usado indevidamente um pronome de tratamento. Qual seria? Os reitores da universidade recebem o título de Vossa Magnificência. Sua Excelência, o senhor ministro, não compareceu à reunião. Senhor deputado, peço a Vossa Excelência que conclua a sua oração. Sua Eminência, o Papa Paulo VI, assistiu à solenidade. Procurei o chefe da repartição, mas Sua Senhoria se recusou a ouvir as minhas explicações. Dando a resposta aqui, que é da letra D, Sua Eminência, tá? Na verdade, é Vossa Santidade, tá? Assistiu a solenidade, eu vou para o espanhol. Bem, eu tenho um dever de casa para vocês, que nós vamos ver numa aula próxima esse assunto. Então, eu tenho um dever de casa para vocês a respeito desses pronomes de tratamento que eu trouxe a propósito, essa questão para vocês. Pesquisem como são os pronomes de tratamento, tá? Na língua espanhola. Como eu me dirijo? Porque eu mostrei para vocês aqui algumas formas de se tratar as pessoas no espanhol. Os te e os tedes, de uma maneira formal, tá? E o pronome de tratamento é uma maneira formal de tratar as pessoas no português, tá? Dependendo do seu cargo, dependendo da sua importância, tá? Eu trouxe também dom, senhor, senhora, senhorita, e isso pode ser considerado um pronome de tratamento. Vou voltar lá no quadro só para vocês lembrarem exatamente o que eu estou falando. Bem aqui, ó. Dom, donha, senhor, senhora, senhorita, senhorito. Eu posso considerar isso aqui um pronome de tratamento em espanhol? E os demais pronomes? Excelentíssimo, ilustríssimo, santidade, são utilizados também dessa mesma forma na língua espanhola? Essa é uma atividade de casa para vocês pesquisarem, tá? Para vocês fazerem. Vamos aqui, só para a gente finalizar. Chegou Pedro, Maria e seu filho dela. Olha essa oração. O pronome possessivo está reforçado para.
ênfase, elegância, estilo, figura de harmonia, clareza ou nenhuma das alternativas. Clareza, a contratação da preposição de mais o pronome ela foi utilizado para reforçar que o filho é somente de Maria e não de Pedro também, tá? Então, nós temos continuação dessa aula para vocês e façam a pesquisa. Até a próxima aula. Hasta luego.